Falar com o pessoal, bom demais? Bom também, o real. E calma, a gente vai ter um episódio aí, mas passando aqui já no começo, poder já explicar pra vocês que a gente teve alguns probleminhas técnicos aí, né, durante o início da gravação, em alguns pontos ao longo do episódio. E em alguma das câmeras o áudio acabou ficando duplicado, né? A gente teve esse problema técnico aí, já adianto, peço desculpas aqui em nome de todo da equipe, né, do Sem Condições aqui. A vocês que estão nos assistindo, também é nosso convidado Daniel Bianchi, tá? A gente teve esse probleminha, mas eu não queria, a gente não gostaria de deixar de passar para vocês esse episódio, esse bate-papo que foi super legal, muito interessante. A gente trouxe várias informações super pontuadas, de acordo com o que todo mundo precisa acompanhar, precisa ouvir sobre o nosso contexto aí de TOTS RM, de TOTS, na verdade, né, sobre integrações, APIs e afins, tá? Então, fica este disclaimer aqui logo no começo, pedindo desculpas aí, agradecer a presença do nosso convidado especial, Daniel Bianchi, e segue o baile aí, segue as cenas com um episódio que tá super bacana, beleza? Valeu! Né? Olha que coisa louca, você levava problema que você não... Eu, suporte peãozinho, levava o problema pra ele, ó, não consegui resolver. Ninguém conseguiu resolver. Ele, senta aí. O que tá acontecendo? Isso. Ah, não, vai por esse lado. Se você, Yuri, fala assim, você ganhou uma bolada aqui. Ganhou uma bolada. Alô, filho. De dinheiro. E fala assim, olha, vou quitar vou pagar metade por cento das minhas parcelas do meu apartamento. Banco de dados relacional, como a gente já conhece hoje, até o Romulo veio aqui e conversou bastante a respeito de banco de dados, é um pouco traumático. Imagina qual é o investimento em servidores, em processos novos para arriscar a migração, né? Sejam muito bem-vindos para mais um podcast Sem Condições. E hoje estamos aqui para falar sobre integrações, sistemas, como é que funciona, essa coisa recente que está acontecendo agora, APIs, ou será que já estão antigas? Vamos entender, certo, uma pessoa que entende muito sobre isso, mas antes de tudo, eu sou o Daniel Aragão, com vocês no podcast e estou ao lado. Opa, Yuri. Fiquei esperando. Chama mas obrigado. Fala com o pessoal, mas nós e hoje temos um cara aí que manja pra porra de integrações. De API, porra toda. Sim, vou falar pra vocês que eu conheço ele trabalha assim há muito tempo nessa área. Cara, o cara é fera. Então hoje eu vou aprender em duro e tal. Exato. Fechado, então. Seja muito bem-vindo, meu grande amigo Daniel Bianchi. Fala, Daniel. Beleza, boa noite. Aí, ó. E ele que trabalha numa empresa que acho que alguns de vocês talvez conheçam, chama Dunder Mifflin. Thunder Mifflin Paper Company. Paper Company, muito legal essa empresa, hein? Todo mundo quer ser o Dinho, eu vou ser o Dwight, então. Eu acho que o Alan nem me cabe mais. Não. Bom, antes de mais nada, pessoal, ó, segue aqui a comunidade, tá? Porra. Ô, sensacional. A gente vai fazer uma interaçãozinha. Diretor, conta aqui pra nós aqui. Nós também. Pô, já deve ser demais já. Fala comigo, Daniel. Bom, Primeiro eu vou apresentar as atividades do Daniel, né? Sim, Isso que ele faz e tal. Me diga, quem é Daniel Bianchi? Executor. não, primeiro eu vim aqui mais pra aprender com vocês do que ensinar, na verdade, né? O bate-papo é assim, né? A gente mais aprende do que ensina. Na verdade, é até engraçado, né? Assim, a gente trabalha tanto tempo nessa área e aí quando você se toca, você... estou trabalhando muito com integrações, né? Oh my God. Sim. Então... Mas trabalho bastante. Hoje eu estou trabalhando um pouquinho menos com sistemas integrados, mas a gente vai desenrolar essa conversa aqui, né? Claro. Conforme for as oportunidades, a gente vai explicando melhor aqui. Porque vira e mexe, né? Eu acho que quem trabalha com TI acaba esbarrado com isso de alguma forma ou outra, né? Principalmente a gente está no Brasil, a integração acho que se faz um pouco necessária. Olha, Tadeu, Acho que a nível global, né, velho? Porque é melhoria de qualquer forma.
E todo mundo carece, né? Cara, mas assim, essa coisa de integração, esse mito, API, né? Vamos usar a API e tudo mais. É uma coisa que a gente que trabalha com TI, plantação de sistema, tecnologia, a gente escuta bastante e tal. Mas se a gente for retomar a história aí, né, Uma antiga. Da Roma Antiga. Parece que na Roma Antiga deve ter alguma coisa assim do tipo mesmo. Mas vou retomar um pouquinho mais. Zaquedu, Que mais recente, na época do senhor Tadeu, não esse Tadeu, o senhor Tadeu, clica aqui no card pra assistir o vídeo dele sobre segurança, tá? Foi, Verdade. Começou lá em 1980, 70 e pouco, sei lá, não me lembro exatamente a data. Mas, cara, antigamente ele contou até essa história, né? De como era, mainframe e tudo mais. Vale a pena, pessoal, vocês assistirem. Foi o segundo episódio, né, Tadeu? Foi o segundo episódio, galera. Meu pai. E foi no Night, né? Foi. Né? Tá reclamando, sentiu um certo rancor aí, tá? Não, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu era office boy e o que eu fazia? Trabalhava na tesouraria, né? Pegava os documentos, pagamentos do dia, colocava no meu envelopinho, no meu saco de malote, né? Especial de todo office boy, e ia pro banco, pra fila do banco, para fazer o pagamento. Eu estava fazendo uma integração. Trash, né? Mas era uma integração. Verdade. Eu pegava esses pagamentos. Analógico. Exatamente, analógico. Eu era o API, né? Eu era o API. Só não era digital, era... Caraca, faz sentido. E esse tipo de integração, cara, ele acontece desde muito tempo, né? Então, por exemplo, antigamente a gente tinha o departamento de contabilidade, onde o pessoal fazia o livro contábil literalmente na mão, né? Isso existiu, Sim. acreditem. E tinha um departamento muito estranho nas empresas que era o CPD, né? Geralmente ficava num lugar congelante, né? Não tinha ar-condicionado no power, onde esse pessoal era basicamente digitadores, pegava esses livros e imputava dentro do sistema da empresa, né? E era um tipo de integração, né? Então, hoje a gente fala muito, não, eu faço um lançamento financeiro, faço uma baixa financeira, isso já integra automaticamente com a contabilidade, né? Mas antes disso, a gente, para desenvolver essa tecnologia, comeu muito arroz com feijão, né? Passou por vários tipos de integração. Então, eu julgo qualquer, não necessariamente precisa ser uma integração tecnológica, né? Assim, com ferramentas digitais e tudo mais, mas qualquer tipo. Tem grandes bancos ainda hoje que trabalham com 2, 3 sistemas. E aí o operador fica aqui fazendo um atendimento no cadastro, precisa consultar alguma informação no outro sistema. Aí ele já vem aqui no outro monitor, no outro sistema. Tá certo. E tal. Não dosa ainda às vezes, né? Não sei, COBOL, antigo Windows. Instituição financeira, acho que... Depois você me explica o que ainda reina essa web segurança, não sei. Possivelmente. E é interessante, você vai ver eles trabalhando aquela telinha preta, né? De antigo, né? Sei lá, doideira. Mas eu acho muito... Tem a sua elegância. O disco tem sua elegância, é muito legal aquele monitor. Tem sua elegância. É o perfil que gosta daquela empresa lá do John Wick. É verdade. Nossa, sensacional. É sensacional. A comunicação dos caras é foda demais. Impressionante, né? As telefonistas fumantes, né? Pô, tatuajona de polvo no braço. E aí o sistema do lado e tal. Né? E aí, assim, a questão até que você levantou, essa questão do COBOL e tal, ou desses sistemas mais antigos, imagina o seguinte, eu conheço algumas pessoas que trabalham com COBOL ainda, e a gente acaba trocando uma ideia e tal, né, de leve, assim, na cerveja ou em qualquer outro lugar. E o que acontece? Esses sistemas são muito simples. Então, você tem um sistema de conta corrente, e que ele faz o quê? Simplesmente administra a conta corrente de um grande banco, né? Então, você pega aí os 5 maiores bancos do Brasil, é um sistema feito em COBOL que administra a sua conta corrente. Mais, menos saldo, né? Não tem muito o que fazer.
Só que qual é o volume dessa operação? Quantos correntistas? Milhões. Milhões. Né? A gente está falando na esfera de milhões. Uhum. Então, você portar um sistema extremamente simples e eficiente, performático, para uma nova tecnologia e arriscar toda uma operação é uma coisa um pouco difícil. Então, meio que, minha opinião, posso estar redondamente enganado, alguém aí que pode colocar no comentário se discorda e tal, conversar com a gente, de repente eu estou realmente com uma visão distorcida, mas vale a pena, né, esse diálogo. Então, arriscar isso para colocar isso para um sistema até com banco de dados relacional, como a gente já conhece hoje, até o Romulo veio aqui e conversou bastante a respeito de banco de dados, é um pouco traumático. Imagina qual é o investimento em servidores, em processos novos para arriscar a migração, né? Então, só essa vírgula com relação ao COBOL, eu não sei se vocês concordam comigo ou se vocês têm alguma opinião diferente. Então, tem uma pergunta relacionada a essa questão mesmo. Vai ser, de fato, uma transformação muito grande. Você meio que causar esse transporte todo de tecnologia, de segurança. Realmente, não sei se o pessoal até hoje tem uma real necessidade de fazer essa atualização toda de tecnologia, né? Eu prestei serviço em banco bem menor do que esses grandões, e o sistema deles, vamos chamar assim de conta corrente, é em COBOL. E eles tentaram fazer essa migração e não deu muito certo. Eles falaram, não, vamos atacar mesmo no que está certo mesmo, a gente mantém e tudo bem. Então, assim, claro, nunca vai morrer, é uma coisa, não dá para se dizer, né, mas, sim, alguma hora vai acontecer. Tem que ter uma necessidade drástica. Cara, é ultra veloz esses sistemas, né, então... Se nem o bug do milênio mudou isso daí, imagina o que vai acontecer para mudar, né? Trabalha numa operação. Mas, assim, é um adendo, né? E aí, assim, obviamente, todos esses outros aplicativos de banco, né? Então, a gente tem aqui o OfficeB, que, né, o aplicativo, o app do seu banco preferido, né? Patrocina nós. Patrocina. Tá ligado com esse sistema do COBOL. Tá ligado de alguma maneira, faz consumo. O né? back-end lá tá rodando. Tá rodando e tá trabalhando. Então, assim, embora os bancos trabalhem com tecnologias super de ponta, né? Assim, todo tipo de tecnologia, porque assim, a gente tá falando de milhões de transações, né? Milhões de transações. Então, é uma coisa realmente que tem que ser muito robusta. E conversa com esses programas em COBOL. Conversa com esses outros sistemas. Então, se essa tecnologia nova que está sendo utilizada para os aplicativos, para o Internet Bank e outras coisas mais, conseguem fazer esse consumo dessa informação, então, ok, então ela dá um bom suporte e um bom motivo para não necessariamente simplesmente mudar de tecnologia. Primeiro porque as tecnologias nascem e morrem, né? Todas elas, né? Não tem... É assim que funciona. E o COBOL tá velhinho e tá funcionando, e assim, um dia talvez ele caia, talvez, mas eu acho que ainda ele tem vida muito longa, muito longa. Minha opinião, posso estar redondamente enganado, mas também não é problema. Não é problema. Ele tá código aberto ainda? Ou ele se tornou código aberto? COBOL, Olha, eu não tenho essa notícia, mas eu acredito que não, viu? Porque o cara já deve ter se aposentado aí aos 20 anos, né? Eu sinceramente, eu não tenho propriedade nem domínio para falar sobre a linguagem de programação COBOL em si, né? Assim, em que nível que tá e tal, qual o tipo de licenciamento, não sei. Nem sei dizer para falar como que funciona a questão dos compiladores. Então, assim, eu conheço só de conversa com os meus colegas, com alguns colegas que eu tenho que trabalham nessa linguagem. E, por incrível que pareça, pessoas jovens. Né? Cara, tem interessante essa mística que são só os dinossauros, aqueles caras barbudão e tal, né? Old school. O disco da tecnologia que... Não, mas sim, tem bastante gente nova trabalhando nesse mercado. E acabam aprendendo COBOL. E eu também nem faço ideia, também não seria uma pessoa apropriada para falar sobre se a linguagem está aberta ou não, mas doideira lá ele. Também o assunto tá bem rádio, né? Tá bem apresentar, né? Isso, pessoal.
começo aqui. Vamos explicar essa questão de integrações, se a gente tá falando de RM, TOTS RM, de Proteus, qual que é o bendito RP que a gente tá falando até então, né? Mas, cara, esse é uma verdade muito forte, né? O pessoal ter essa mudança toda aí vai demorar bastante tempo aí, porque tá funcionando, né? Quando você tá mexendo ali, tá funcionando, deixa quieto. Às vezes o custo que você tem, né, pra fazer essa operação, essa mudança, acaba sendo muito maior. Se você... O valor de ganho. Uhum. Qual que é o custo de oportunidade do cara, né? Exatamente. Mas enfim, eu sei que vocês não foram bons anfitriões e nem pediram pra me apresentar, então eu vou me apresentar por si só, ok? Claro, fique à vontade. A gente pediu, né? Mas Não, mas é sem condições. Sem condições. Sem condições. Com S ou com C? Depende. Prefiro com C, porque agora foram muitas condições. Ó, se você estiver fazendo uma consulta SQL, você prefere com S ou com C? Exatamente. Tá, e se vai ter sem condições com essa de qualquer forma, né? Porque se fizer um update ali sem condições é meio complicado, né? Cara, quem já fez isso, levanta a mão. Você de casa levantou que eu sei, hein? Olha só. Rapaz, isso acontece, né? Posso fazer um adendo dessa condição? Claro, fica à vontade. E aí depois eu volto para minha má educação, querendo me apresentar, sendo que vocês já tinham pedido para eu fazer isso, né? Não, fica à vontade. Eu basicamente hoje trabalho com um sistema de RP que é o RM. Eu trabalhei também um pouco com Proteus, principalmente por fruto da integração ou por questões de emissão de nota fiscal eletrônica, né? Um pouco mais antigamente, hoje ainda é assim. E o que acontece? No RM a gente tem 2 bancos de dados habilitados, homologados, o Oracle e o SQL Server da Microsoft. O Oracle, a gente tem uma vantagem relativamente interessante, porque você faz um update e dá o Enter, né? O bendito Enter, e ele fica lá em stand-by. Enquanto você não commitar efetivamente, você tá seguro. Você dei um F5 aqui, um Enter que não deveria ter dado. Então você consegue dar o rollback. Você consegue voltar aí sem problema nenhum. No SQL Server é possível ter isso? Sim, mas por padrão você dá um command, joga um update lá no Management Studio ou na ferramenta que você estiver utilizando e foi para conta. Ele já commita automaticamente se você não inicia uma transação. Se você dá um big tran, você não tem como voltar mais. Então, assim, é configurável, né? Todo mundo pode fazer essa configuração no seu sistema, no seu programa de mexer com banco de dados, mas eu já fiz isso no SQL Server, né? E foi numa tabela que talvez alguns de vocês já conheçam, que é a G-Auto-Inc. Acredito dessas pessoas daqui dessa... Tudo certo pra dar merda. Eu fui a fazer uma correção e um registro nessa G-Auto-Inc, só para quem não conhece, para quem está entrando novo aqui. Inclusive, pessoal, se você é novo em RM, acessa a plataforma da NoGap que dá para você aprender bem, entender muito bem aí como funciona esse universo, tá? Vale muito a pena. Bastante gente colabora, não só o pessoal da NoGap, realmente uma comunidade. Então, se você está interessado, vem para cá. Cola lá. Bacana. Totalmente orgânico, hein, gente? Orgânico. Adoro comunidades. Sim. E aí eu fiz, era para dar update numa linha, para quem não conhece, a G-Auto-Inc. é uma tabela que guarda os IDs de praticamente todo o sistema RM, então um ID de lançamento, um ID de movimento, um ID de qualquer coisa que o sistema precise de um ID, a maioria deles, né, na verdade, e eu precisava dar um update nessa linha, porque a gente estava tentando, numa linha específica, a gente estava tentando fazer uma criação de um determinado, sei lá, vou colocar aqui, vou supor, centro de custo, tá? Eu não lembro se foi isso. Então, eu tentava criar um centro de custo, a chave duplicada, porque esse ID já existe. Falei, não é centro de custo, tá, pessoal? Porque na GC Custo não tem esse tipo de controle de ID. Controle de ID. Puta, posso estar falando uma merda, né? Mas pode ser que tenha, mas acho que não tem, não. Tem, mas vai. A Identity, né? Se não me engano, código CTO, CTA, CCTC, porra dessa. Enfim, Vai Jones. a gente vai colocar aqui na parte de baixo aqui, se tem ou não tem. Bom, é um exemplo, né? Só pra contar. Sorry, mano.
Aí o pessoal da comunidade ouviu a gente falar aqui e já tá ligando pra poder passar a informação correta. Que é essa aqui, ó. Não tem. Tem. Não tem. Não, Ok, Google. então não tem. Fudeu. Ok. Não, mas pode ser T-Mob, Não, pra pode mim ser também qualquer não tem, mas tudo bem, vai ser essa mesmo como exemplo, tá? Sim. E aí a gente tentava inserir um centro de custo e dava a chave duplicada, porque o banco falava, meu amigo, você não pode inserir essa chave aqui duplicada. Ok, então eu tinha que fazer uma atualização. Fazia um select max na tabela, o último ID foi o 300, então aqui na GeoTweak eu tinha que mudar para 301. Para aí, no momento do insert, ele pegar essa autonumeração. Ele faz o auto-incremento em todas as tabelas para poder seguir a estrutura. Perfeitamente. E aí eu fiz um update e selecionei apenas o update além de baixa where e não tinha where. E aí sapecou, mudou todos os meus IDs para 301, que é um número que eu estou inventando agora que eu não lembro qual. Não tinha dado begin tran, então eu não tinha possibilidade de dar rollback. Na base de produção. Produção, teste bom é Isso aí. Foi no pelo, depois ele se arrependeu? Não. Que isso. Não seguiu o script certo e tal. Ó. muito. Mas enfim, me arrependi, mas assim, você tá ali na cadeirinha e você tem que dar os seus pulos, né? Você tem que resolver os seus problemas, porque foi você mesmo que causou o problema, né? Fui eu mesmo que causei o problema. E aí eu falei, bom, primeira coisa, já começou o telefone a tocar, não tô conseguindo inserir lançamentos, não tô conseguindo fazer isso, tal. Falei, beleza, tabelas principais a gente já tinha na cabeça, né? Era, sei lá, Filan, T-Mob, TTMob, blá, blá, essas daí. E fiz um script bem rápido para poder fazer a alteração dessas principais. Depois eu peguei e montei o script um pouco mais robusto para poder atualizar de verdade esse cara. Deixar a operação seguir, né? Isso, já se aparece exatamente. Enfim, eu nem sei porque a gente tá falando de update sem where, né? Mas. Cláusula sem condições. Você deu update sem colocar nenhuma cláusula aí, que é o nosso. Como é? Nosso nome. Caramba, cara. Seria bom se fosse esse update com C mesmo, porque seria muitas condições. Isso aqui. Tá vendo? Muito bem. E na base de homologação. Mas você conseguiu resolver depois, sei lá, pegou um backup, algo assim? Acabei fazendo uma geração de de novo, mas depois eu peguei um backup e só comparei para ver se eu tinha esquecido de alguma coisa, né? Mas tive que resolver, né? Tinha que resolver. Mano, eu já peguei um problema igual, pra vocês verem, igual. Só que não foi eu que fiz, foi um amigo meu. Foi um amigo Você conhece, você é amigo, mas tudo bem. Bom, Me fala do Ricardo Gameira, que não tá aqui pra se defender. foi você, Ricardo Garnier. Bom, aí eu tive que ajudar ele na hora, e a primeira ideia que veio na cabeça foi pegar de teste e atualizar. E o que surgiu esse problema foi que foi só isso que teve um dia. E pronto. Tinha um backup do dia anterior, então já resolveu um pouco mais fácil, mas, mano, dá um gelo na hora que você vê que aconteceu essa merda. Mas é isso. Quero saber quem que é o Daniel Bianchi. Continuando essa história que você tava trabalhando em empresa em bancos, né? Mexeu a parte de COBOL, tudo. Eu não mexi. Não mexeu em COBOL, perdão. Mas lá eles... Você tava lá no Office Boy, na fila, depois Cara, fazendo integração. eu era o API, né? Eu era o para entregar os documentos no banco e tal. Era muito legal porque a gente fazia muitas amizades com os caixas, né? Então, os caixas... Com as caixas. Era muito divertido, cara. A gente tinha... Era moleque, né? Tinha 16 anos. E aí eu trabalhei de office boy nesse lugar um tempo, aí virei auxiliar administrativo. Então isso aí, eu saí dessa empresa em 1995, né? Foi isso? Entrei em 95 e saí em 98. Fiquei o ano de 98 todo desempregado, trabalhando em loja de 1,99, de estoquista, esse tipo de coisa. Mas eu já tinha uma curiosidade, né? Eu acho que eu queria, nessa outra empresa, né, que eu trabalhei, que foi o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, primeiro trabalho registrado, de melhorar. Eu trabalhava na tesouraria e, assim, a gente tinha bastante... não é o termo certo para esse tipo de empresa, mas eram filiais, então tinha uma filial em Osasco, tinha em Ribeirão Preto, e assim sucessivamente a gente tinha que mandar suprimento de caixa para essas chamadas filiais, vamos dizer assim. E
o controle era completamente absurdo, é ridículo, era papel e tal. E aí a gente tinha um computadorzinho velho lá que só tinha acesso ao sistema Windows, que era como se fosse o ThinkLight hoje, né? E aí eu falei com o meu chefe, cara, coloca um computador com Windows 95 aqui, então, com Excel que a gente faz uma planilhinha e resolve esse caso aí pra gente poder ter um controle. E aí eu montei lá e tal, ele deu o computador, e aí eu falei, nossa, que bacana isso, né? Dá pra realmente usar o computador pra alguma coisa diferente, assim, e tal. Mas você já tinha esse background aí, técnico aí, essa skill aí, ou foi desenvolvendo, cara, meu vizinho tem, coloca aí, você vê o que Foi tá. exatamente isso. Meu vizinho tem, porque eu nem tinha computador, e aí eu via, assim, nossa, papo de velho, né? Nessa época não tinha internet de verdade, né? E aí tinha uma revista muito famosa aqui no Brasil, que era Informática, que depois virou a Info. Revista, papel, que se comprava na banca de jornal. E os 50 CD-ROM você comprava a revista. Esse não vinha CD-ROM, mas ela era tipo essa. Era, se não me falha a memória da editora Abril, tinha um cunho jornalístico bem interessante. E eu falei, nossa, quero aprender esse tal de computador, porque eu assistia muito filme nos anos 80, né? Nos anos 80, e eu falei, computador é da hora, eu vou invadir. Vou mudar a minha nota na escola, né? Sendo que a escola nem usava computador. E aí eu comprava a revista, lia de cabo a rabo, não entendia uma vírgula. Aí eu comprava, não entendia uma vírgula. E até que fui começando a compreender. Então, eu aprendia com as revistas, com o vizinho, com alguém que estava ali na empresa que tinha um pouquinho mais de conhecimento. Aí eu pegava informação um pouquinho de cada lugar e construía alguma coisa. Então, sempre era para a prática, né? Eu queria aprender para a prática. Estudo totalmente solo ali, né? Sem incentivo dos pais ou teve algum tipo de orientação? Bom, história não teve orientação. Na verdade, eu parei a 8ª série e falei que não ia estudar nunca mais. Ô, louco, aí, ó, revelação. Aí meu pai falou, mas nem que a vacatuça, meu amigo, me obrigou a fazer um Supletivo? não, eu falei, Supletivo. me obrigou a fazer o primeiro, segundo e terceiro ano numa escola particular, que eu até então estudava da escola do estado, né, do governo, mas que era com técnico em CPD, não sei, era alguma coisa assim do tipo, né? Porque não tinha nada, né? Na verdade, a gente só ia lá pro laboratório para não fazer absolutamente nada, só ficar brincando no computador. Então, assim, não tinha muita formação, né? Então, foi pesquisando mesmo. E aí eu saí dessa empresa, né? Conselho Regional de Corretor de Imóveis, o famoso CRES, e fiquei um ano desempregado, trabalhando no estoque, como eu disse para vocês, e em qualquer outra coisa. E a gente, nessa época, mandava currículo por carta, deixava na porta das empresas e tal. E um dia, uma tal de RM Sistemas falou, você não quer vir fazer uma entrevista, né? Ligou no meu telefone. Você não quer fazer uma entrevista? É uma empresa de sistemas. Eu falei, empresa de sistemas? Quero fazer uma entrevista aí achando que ia ser milionário. Mas a RM lá de BH ou já... Filial Nelson. E aí eu fui lá e... bem diferente das empresas que eu já tinha colocado pé, que não tinha sido muitas, né? Pessoal falando alto, indo pra lá e pra cá, troca de ideia, efervescência, assim. Eu falei, nossa, isso me encantou, né? Eu falei, nossa, bacana, eu quero trabalhar aqui. Ele falou, não, manda o cliente mandar o arquivo compactado, porque se não for assim, não vai caber na fita DAT ou naquela... Tinha aqueles discos de 100 MB antigamente, que era um pouquinho mais robusto, não lembro agora qual o nome. E não sei o quê. Eu falei, nossa, sem bolso, né? E aí eu fiz a entrevista, falei, nossa, vou ganhar muito dinheiro aqui, né? Porque deve ser muito legal. Aí foi um salário bem... iniciante. bem ruim, né? E aí eu falei, não, top, beleza, vamos lá, tava desempregado, falei, quero trabalhar assim. Lá era aqui na Berrini, não sei se vocês conhecem aqui em São Paulo a Berrini, mas é um bairro novo, né, vamos dizer assim, não é um bairro tão antigo, tem um Brooklyn ali, antes era muito residencial, agora tem grandes empresas ali. Nem tanto, né, mas tem algumas. E eu falei, não, quero trabalhar aqui sim e tal, e comecei a trabalhar como suporte técnico do sistema financeiro em DOS, que era o antigo CBR da RM. E por que eu fui contratado lá? Porque eu trabalhei na tesouraria. Basicamente foi isso.
tinha já um conhecimento, tinha conhecimento do negócio, né? Minimamente do negócio. Da regra e depois só... Eu não me contrataria, a falar a verdade, mas me contrataram foi muito bem, né? Fizeram certo. No final das contas, ó, chegando no final, talvez, é o que veremos. Conta fecha. Ou não. Ou não. E aí eu comecei a trabalhar no suporte, só tinha gente jovem, assim, né? Eu tinha 19 anos na época, só tinha gente jovem e tal. Isso aí, que 96, 9 já? 99. Eu saí em 98 desse cargo de office boy. Vai ter sido 98. Então. E em 99 eu entrei lá. Nossa, era muito legal e tal. Gente falando de coisas diferentes, falando de música, falando de tecnologia. Maioria nerd, background... Cara, era muito... Não é o nerd que a gente conhece hoje, sabe? Era um pouco diferente. Era, vamos dizer assim, pessoas descoladas. True. Fumava. True. Café, cigarro, outras coisitas, mas... enfim, e aí eu trabalhava nesse suporte. Alô, bom dia, boa tarde, sou o Daniel, em que posso te ajudá-lo? Estou com erro aqui para poder fazer uma baixa de um lançamento financeiro. Pois bem, qual é o lançamento financeiro? O que está acontecendo e tal? E aí eu tinha uma base de teste que a gente fazia uma reprodução ali, né? Então, primeiro eu aprendi a instalar o sistema, em DOS ali e tal, e aí eu dava esse tipo de suporte. E a coisa que eu mais achava divertido nessa época de suporte no sistema DOS é que a gente tinha uma tabela de runtime error, né? Que, deu erro tal, você tem que fazer tal coisa. Deu erro tal, você tem que fazer tal coisa. Não era erros literalmente tratados, né? E tinha um tal de erro, que eu não vou me recordar o número agora, mas... A referência do objeto não instanciada? Mais ou menos isso. Enfim, a gente tinha que falar, que tinha que desabilitar o coprocessador matemático do seu processador. Eu achava doido, cara. Era só desligar o computador. Não, eu boca cheia, né, velho? Tinha que só colocar o mouse um pouco mais pra cima, o cursor ali. Eu falava assim, você está com esse erro, acho que era o erro 86, se não me falha a memória. Me perdoe se eu não estou errado. Parece, eu também atuei em suporte, não sei você. Eu não sei você, mas dava uma tesão na rua pegar esse tipo de erro, né? Acho que até hoje também. Pegou um erro assim. O erro 86. É um tesão o erro 86. Não, mas era muito legal. E aí eu abrir o teatrinho, né? Quer dizer que o senhor está com o erro 86? Se for 86, não me recordo. O senhor está com erro, a senhora está com erro 86. A gente vai ter que fazer uma operação e desabilitar o seu coprocessador matemático. Olha, what? Nossa, meu Deus, eu vou ter que abrir o computador. Fique tranquilo, você está em boas mãos. Já trabalhava para poder ter a pesquisa de satisfação respondida. Exatamente. NPS lá na altura. E aí... Simplesmente era dar um comando no DOS lá, né? E no Comput, assim, 787 igual a N, era alguma coisa assim. E aí, pronto, tá funcionando, funcionava e tal. Então, eu comecei a aprender a gostar de tecnologia nessa época, entendia e tal. E aí, começou a migração para os sistemas em Windows. Só, o senhor me permite, esse comando que você passava para desenvolver, você conectava na máquina ou você tinha que ter toda a paciência de ensinar o usuário a abrir? Ensinar o usuário, a pessoa do financeiro, porque na época não tinha TI na empresa. Repara bem, a gente já tem uma dificuldade absurda hoje de conseguir passar esse tipo de comando técnico para o usuário executar. Como é que foi, né? Como era nessa época aí? Fácil não era, né? Mas aí a gente tinha que treinar ou aprender uma boa didática, né? Tipo, como está a sua tela? Então eu tentava imaginar, em que ponto você está? Estou nesse ponto assim. Tem uma bolinha assim? Tem. Está à esquerda? Está à direita? Está embaixo? Então a gente conseguia imaginar onde estava e aí sim a gente ia conversando e ensinando, né? Passava. Mas você me lembrou um assunto, talvez fuja um pouco da pauta, mas se vocês... A gente volta, a gente costura para dentro, para ficar à vontade. Se vocês me permitem, hoje a gente... eu falo com bastante pessoas que trabalham com RPs, qualquer um deles, tá? Qualquer um deles. E muitas vezes a gente fala, não, mas o usuário, não sei o que, ele não quer fazer, ou não lê a mensagem de erro e tal, né? Isso acontece mesmo, mas assim, para mim todo usuário é um potencial implantador. Eu sempre trato dessa forma. Eu falo, mano, primeira coisa que eu falo, você não quer virar um implantador? Aprende comigo. Então eu já trago ele pra dentro, né, do time. Até pra fazer melhor a parte dele no projeto. Tá certo. Mas é uma verdade, eu acho muito louco, eu acho que algumas pessoas realmente conseguem isso. Mas assim,
se a gente for pesquisar vaga de emprego nessas empresas mais novas, essas empresas aí, bancos digitais, de cartão, você vai procurar lá uma vaga. Depois se vocês tiverem curiosidade, façam isso. Analista contábil, analista financeiro, analista de tesouraria. Aí, qual a descrição do job, né? Você vai ter que fazer conciliação de contas, você vai ter que fazer isso. Requisitos, SQL. Requisitos, Python. Requisitos. E aí eu fiz assim. Primeiros socorros. Aí eu fiquei pensando assim, falei, cara, peraí, deixa eu ver. E aí eu conheço algumas pessoas que trabalham nessa área, né, nessas empresas, e eu pergunto, como que é isso, cara? Falo, não, realmente, essas pessoas sabem mexer com Python. Realmente, elas sabem mexer com SQL Server. Que pessoas? Os candidatos? Os analistas, usuários, né? Usuários, ali, não do TI. Cara, E eu comecei a perceber isso tem uns 2 anos, eu olhei uma vaga de emprego num grande banco digital, novo também, no roxinho, e pagar nós que a gente fala. E tava lá era para Customer Success, alguma coisa assim do tipo. E aí assim, não, você vai ter que ter bom relacionamento com o cliente, fazer onboarding e tal, aquela coisa toda e tal. E conhecimentos que a gente gostaria que você tivesse em Python, para você poder fazer uma manipulação de dados e extrair o máximo de informação possível ali. Mas aí estava bem informal assim, mas quando o bicho pega mesmo, você vai ter que usar o SQL. E aí isso me chamou a atenção e eu comecei a observar essas vagas e comecei a observar esse público que está trabalhando com isso. E realmente, então, em todo o pessoal que eu dou suporte hoje, tanto no ORM quanto qualquer outra ferramenta, eu falo, você conhece o Python? Você sabe que você poderia fazer isso que está fazendo no Excel, em Python, em outra linguagem ou qualquer outra coisa, muito mais rápido? Então, algumas pessoas começam a interessar. Eu mostro essas vagas, tá? Eu sempre falo, não, porque é uma maneira de falar assim, cara, a gente vai evoluir, uma hora realmente isso pode virar pré-requisito de verdade, né? Assim, para as empresas, porque tá nessas empresas mais recentes, mais novas, mas isso pode aparecer daqui a pouco, vem descendo, vai para as médias e vai para as menores também. Então, eu acho que vai ser uma questão de tempo aí, não vai demorar muito. Isso aí é algo realmente... Eu, inclusive, tenho um exemplo, tá? Que é até um ex-negócio aí, que já era responsável contábil, o cara quer aprender comigo, quer aprender a mexer aqui em dados e tal. Eu falei, pô, tem aí essa área que tá os bravados aí, que tá crescendo muito, que é a questão de mineração de dados, analista, cientista de dados e tal. E pouco tempo depois ele até me agradeceu, que ele achou não sei se é o nome da escola, que ensina, ele vai fazer lá, tipo um tecnólogo, né? Só que, cara, a realidade é um pouco mais triste, né? Isso aí é um de 100 mil. É verdade. É complicado demais. A gente passa por uma dificuldade aí absurda para poder passar qualquer tipo de orientação e ver se as eles sendo citadas é maravilhoso. A gente quer que isso aí cada dia mais floresça. E ainda vou fazer um gancho bacana. Por isso que eu reitero aqui para vocês, pessoal que tá assistindo aí, a comunidade ajuda muito nisso. A gente tem a comunidade do Gap aí para ajudar, principalmente, você tá com um problema no sistema, tal, quer aprender SQL, você quer facilitar aí o seu dia a dia, conseguir encontrar resultados mais rápido, vai lá na comunidade, tem sempre gente para te ajudar. Às vezes eu não posso estar lá, mas vai ter o Yuri, vai estar o Daniel lá, a gente vai estar sempre juntos, né? A comunidade, a ideia é essa mesmo, e ajudar você a poder pegar, melhorar, seja no SQL, seja no Oracle, seja no Python também, que achei até interessante isso. Acredito que, quem sabe, mais pra frente vem alguma coisa de Python aí. Não, o que ele tá falando realmente algo meio difícil de acreditar, mas acontece, e algo lindo de se esperar, né? Inclusive, você está comentando a questão da comunidade, a gente também tem a nossa plataforma no Gap, que é onde a gente tem ali mais de 1000 aulas sobre TotalRM, igual tá passando agora aqui a nossa pub aqui, ó. E você pode, por um valor de, se não me engano, aqui você pega um sábado, você compra 6 dessa aqui, ó, você paga um mês de acesso, né, da nossa plataforma, e você pode aprender, se desenvolver e ser este usuário que vai atender essa vaga aí, que vai saber aprender, usar a tecnologia, mexer com regra de negócio e assim por diante. Então, pessoal, link aqui embaixo, aqui na nossa plataforma, como eu comentou, na nossa comunidade no Gap.
e também para nossa plataforma você fazer acesso ali, experimentar por 7 dias para conhecer e ter acesso aí a possibilidade de se desenvolver, né? E assim, aproveitando esse gancho aí da comunidade e tal, assim, primeiro, a comunidade, ela é gratuita, correto? Sim. Gratuita. Então você já Na faixa. pra lá, você consegue ver todas as dúvidas, assim, tem artigos e tal, você consegue postar suas dúvidas, seus problemas. E, cara, hoje você está perguntando, amanhã você vai estar respondendo. Isso é a comunidade, né? Então, hoje... Esse é o poder da comunidade. Esse é o poder da comunidade. Então, hoje você tá... tô com um problema aqui, eu tô desesperado. Deixa eu perguntar ali pro pessoal da NoGap, na comunidade. Cara, alguém vai te responder, alguém vai te dar uma dica. Não é necessariamente vai te dar uma solução mais inspirada. É uma dica, porque esse é o nosso trabalho. A gente vai investigando e tal, e tentando entender o problema. Então, uma resposta aqui, uma resposta ali e tal, você forma um conceito e desenrola. E aí, você fazendo isso, né, você descobrindo a solução desse problema, vai lá e retribui a comunidade. Escreve um pequeno artigo, fala como você solucionou, porque isso enriquece, isso vale muito a pena. E aí, voltando, né, nessa questão, aí teve a questão da migração para os sistemas em Windows, que era escrito em Delphi. Que até acredito que o Rômulo deve ter trabalhado com isso na época que ele trabalhou na TOTS. Olha o card aqui do Rômulo. E a gente tinha que migrar esses clientes do DOS para o Windows. E eu estava uma vez lá no suporte e o pessoal mais avançado falava, não, faz alteração via banco de dados. Na época usava o Interbase ou o SQL Server ou o Oracle. O Interbase. Hoje... O Delphi? O Delphi, exatamente. Tinha o Firebird lá, né? GDB, FDB, os bancos. O Firebird é o antigo Interbase. Eu mexi com o Firebird. Nossa, não sabia. Exatamente. E aí, eu falei, mas como isso é possível sem usar o sistema, ele fazer alteração em massa e tal? Aí eu fiquei olhando assim, alterou. Falei, peraí, deixa eu olhar no sistema. Alterou no sistema? Besta, né? Lógico que alterou no sistema. Eu fiquei maravilhado. Ainda bem, né? Se não fosse outra base... Você não tá em base errada. Aí eu olhei assim, nossa, isso é muito louco, cara. Eu consigo fazer a manipulação dos dados e tal. E aí isso, me apaixonei por isso, por banco de dados e esse tipo de coisa. A gente já chega na integração. E aí, por essa minha curiosidade, o pessoal começou a mandar aos clientes a fazer essa migração do DOS para o Windows. Então, fiz bastante. Você ir fazer? Eu ia fazer. Então, você teve a curiosidade, isso é muito importante de falar, igual você comentou agora, da pessoa ter esse brilho, né? De ser curioso, né? Essa vontade de aprender, que é muito importante. Você tem a questão da sua motivação e você acabou mudando ali, direcionando a sua carreira para outro lado, né? Completamente. E eu fiz bastante desse trabalho e tal. E nesse tempo, mais ou menos, vinha uma coisa que eu nunca tinha mexido na época, integração bancária, os famosos KNAB, né? Eu nem sabia o que era, como que tal. Então, vinha ligação de suporte, eu tô com um erro aqui no KNAB que não tá funcionando. Para quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, KNAB nada mais é do que o nosso pagar ou receber, que a gente gera um arquivo texto, manda para o banco processa e devolve isso baixado, sem precisar do Daniel Office Boy indo lá na fila. E fazer as baixas também, automaticamente fazer o retorno e tal, exatamente, de uma maneira mais simples. Então, começou a aparecer um cliente lá que sempre estava com problema, ele estava fazendo essa transação entre os sistemas, e aí, sim, quando eu faço um arquivo KNAB no sistema DOS, ele tinha um determinado ID. Quando eu migrei esse lançamento financeiro pro Windows, ele era um outro ID. E aí, como que eu pegava esse retorno e fazia uma convergência? E eu falava, eu não sei fazer isso. Aí o diretor, à época da Filial São Paulo, um cara chamado Paulo Magalhães, se não me falha a memória, ele é astrofísico, todo mundo... Cara, alguém pode, né, me corrigir aí. Fabuloso. E aí, ele era um cara, diretor, cara, altamente técnico, impressionante. E ele falava, a gente levava os problemas para ele, né? Olha que coisa louca. Você levava o problema que você não... Eu, suporte peãozinho, levava o problema para ele, não consegui resolver. Ninguém conseguiu resolver. Ele, senta aí. O que tá acontecendo? Isso. Ah, não, você vai por esse lado. Falei, beleza. Aí eu falei,
especificamente desse CRAB, mas eu não tenho a menor ideia do que você está falando, eu não entendo nada desse negócio de posição 1, posição 2, eu não sei por onde começar. Ele falou, você não sabe porque você não conhece, agora você vai conhecer. E aí ele, né, Pô, que bacana. na força ali a gente foi aprendendo, junto com o problema do cliente. Tanto é que ele escreveu um programa para poder fazer esse depara de IDs e tal, e aí eu fui entendendo mais. Então essa foi o meu primeiro contato de fato com algum tipo de integração, que é um arquivo de troca de arquivos. Então a gente gera um determinado arquivo aqui com um determinado layout, transmite para o banco processa, baixa, não baixa, baixou, registrou, volta esse arquivo de retorno, registrou que vai ser pago daquela determinada data, depois vem um segundo arquivo confirmando essa baixa. Então, já faz a baixa, e aí quando a gente importa esse arquivo em qualquer RP, tá, pessoal? Isso acontece hoje. Quando você importa esse arquivo de retorno dentro do seu RP, ele baixa o seu lançamento, faz movimentação no banco, gera contabilização e um monte de coisa do tipo. Então, esse arquivo texto foi a minha primeira experiência com integração. Show de bola. É um efeito em cadeia, né? Efeito dominó que desenrola com o passar desse processo aí. E Tadeu, não sei se você chegou a mexer com isso também, dessa questão de ter essa necessidade aí de alguns pontos de preparar o seu ambiente para ter algum tipo de integração, né? Algum tipo de customização. Como é que foi após essa parte aí? Você já deu esse passo aí e viu o horizonte ali brilhando para você? Bom, e aí, assim, como acontece, né, acho que com a maioria, a gente acaba aceitando desafios, né? Então esse foi um desafio que eu aceitei, fazer essa conversão de DOS para Windows, trabalhar com essa questão de integração bancária, que eu achava um bicho de 7 cabeças, assim, não é, tá, pessoal? É só ler o layout que é moleza. É só ler o documento. É só achar Li o documento. Não sai perguntando assim, não, lê o documento que é bom, né? E aí, assim, aí surgiram alguns projetos um pouco mais mirabolantes, né? Que o pessoal falou, por que você não pega? E eu falei, tá bom, por que não, né? Tô aqui mesmo, já fiquei meio cansado de fazer essas conversões, vamos ver coisas diferentes. Que era, por exemplo, algum tipo de integração com outro banco de dados. Então, eu tinha o RM aqui funcionando, o RP, com um banco de dados SQL Server, Oracle, não importa, e eu tinha que consumir ou mandar esse registro para outro lugar. E aí surgiu a necessidade de eu aprimorar um pouco mais o meu conhecimento com o SQL, né? Com a linguagem SQL, de fato. Então, onde a gente criava Store Procedures, né? Mexer no banco. Legal. Mexer no banco. Não é a forma mais eficiente e precisa para fazer integração, mas era funcional. Era uma possibilidade à época, né? E a gente construía Store Procedures, escrevia e tal, e fazia essas integrações e conectava todos esses servidores, né? Então o servidor do serviço A, porque dentro de uma empresa a gente não tem só IP, a gente tem sistemas satélites que acabam precisando de algum tipo de integração e por aí vai. E então, por exemplo, um exemplo bem simples, que é uma coisa que eu já fiz, era fazer essa integração de cadastro de cliente-fornecedor. Então, a gente tinha esse cadastro de cliente-fornecedor, eu tinha que sair do meu banco principal, que era do RP, e mandar para esse sistema satélite. Como que a gente fazia isso? Como podia fazer sem ter uma pessoa digitando, que era o que estava acontecendo, né? Uma pessoa pegava e digitava no sistema, digitava no outro. Então a gente escreveu uma Store Procedure, onde ele rodava no primeiro momento toda a noite. Então ele pegava esses dados novos, Eita. pegava esses dados novos que foram inseridos, né, no RP e fazia o insert nesse outro sistema. Essa é uma segunda parte mais rupestre, vamos dizer assim, de integração, né? Então, por banco de dados direto. Qual que é a desvantagem disso, né? A desvantagem disso é que no banco de dados, não necessariamente você tem a camada de negócios, né? Então, por exemplo, se você está fazendo um cadastro de cliente-fornecedor, sempre tem um campo obrigatório ali que a área de negócio necessita, que o sistema de negócio necessita. Por exemplo, um exemplo bem, bem tosco, o CPF ou o CNPJ daquele determinado fornecedor. Quem está tratando geralmente disso é o programa, o negócio em si, que torna aquele campo obrigatório ou não.
No banco de dados a gente tem alguns campos que são obrigatórios, não, mas dependendo de como for a configuração, a camada de negócio que dá Tem uma outra tratativa e tal. uma outra tratativa, exatamente. E aí, se a gente está mandando direto para o banco de dados, essa inteligência do sistema, a gente abandona, passa por cima e pode fazer coisa errada, né? Então, durante muito tempo, eu usei Store Procedure juntamente com triggers do banco de dados para fazer esse tipo de integração. O triggers foi um pouquinho mais elaborado, não muito, mas eu inseri diretamente aqui esse fornecedor, então o gatilho, ele já vê, você deu um insert aqui, você deu um update, então eu já chamava um update, chamava essa Store Procedure para poder dar conta ali no sistema sabendo. Uma pausa nesse momento aí, até para falar pro pessoal, acho que a grande também diferença, quando você passou de Stored Procedure para Trigger, o pessoal entender, seria como se a Stored Procedure, quando você fazia nesse formato, era uma integração meio que offline, porque primeiro a pessoa fazia num sistema e depois de um tempo agendava e mandava para outro sistema. Quando é Trigger, tudo acontece online, galera, meio que eu fiz aqui, ativa a Trigger e pum, ele gatilha e envia para o outro. Aparentemente é quase online, vamos dizer assim, mas é como se fosse online. Eu concordo. Você faz uma interação aí no banco e já é feito uma reação. Gatilho. Gatilho, uma ação condicionada em cima do que você fez ali ou programou. Isso você está falando tudo fora do sistema, né? Porque você comentou do resguardo, da atenção que tem que ter para poder fazer também via sistema. Mas isso é bom que isso, de certa forma, implantação, alguma coisa já te agiliza bastante o trabalho, né? Algum tipo de migração de banco de dados e tal. Bom, sim, sem dúvida, né? A gente... são vários tipos de trabalho, né? Então, assim, por exemplo, desde você migrar, veja se o que eu vou falar contempla com o que você acabou de comentar. Hoje na sua empresa você tem um Oracle, né, como banco de dados, só que por algum motivo você quer mudar isso para SQL Server. Porque tá mais barato, enfim. Parece que caminha forte para poder ter uma preferência, né? Sim. Eu vejo isso também. E assim, como que você faz isso? Você tem que fazer a conexão desses dois bancos, você tem que transmitir, você tem que ter um plano, você tem que fazer uma integração de alguma forma. Como que você vai transportar esses dados para cá, né? Veja bem, eu estou falando de uma coisa muito simples, que é dois bancos com entidades idênticas, ou seja, com objetos idênticos. Então, eu tenho a tabela aqui FLAN, no banco Oracle eu tenho a tabela FLAN aqui no banco SQL Server. São idênticos, mas mesmo assim a gente tem que fazer um intermeio de campo, um meio de campo aqui para poder essa integração funcionar de uma forma mais tranquila, porque tem as suas diferenças entre os dois bancos, tem algumas coisas um pouquinho mais distintas. Então, não necessariamente eu vou copiar todas as tabelas para cá. Então, a gente precisa minimamente conhecer o que está fazendo. Então, o que eu preciso fazer? Meu foco eu quero migrar do banco de dados Oracle, uma base, e para um banco de dados SQL Server. Ok, o que eu preciso? Eu preciso ter alguns cadastros específicos. A gente tem que lembrar que algumas tabelas dos sistemas, eles têm campos de controle. Então, você não pode fazer alteração. Se você faz alteração, seu sistema é bloqueado. Então, como que um deles, por exemplo, se vocês não conhecem, pode ir lá na comunidade do GAP e pesquisar, a tabela de coligada, né? Então, você não pode simplesmente sair dando insert em coligada, fazendo update nessa tabela, porque você vai danificar o seu sistema. É uma espécie de autoproteção, né? Autoproteção, fraude, evitar fraude, uma série de coisas, né? Até licenciamento, à época foi criado muito por isso também. Uhum. Então, assim, tudo vai ser integração? Não necessariamente. Então, talvez seja mais fácil. Beleza, eu crio um banco de dados vazio aqui no SQL, cadastro as empresas, cadastro talvez 1 ou 2 usuários, e aí sim eu começo a fazer um mapeamento do que de fato eu preciso migrar. E aí eu vou migrando. Que mais? Você faz essa tradução, né? Muitas das vezes, da estrutura, do jeito que é olhado o Oracle para o SQL. Exatamente. Como o Rômulo já mencionou aqui, Rômulo, né? Eu não falei errado não, né? O ETL, né? O ETL é muito importante. Então, assim, existe diversos tipos de integrações que a gente pode passar aí nessa vida de consultoria. Então, uma delas
extrema, isso é raro de acontecer, de mudança de banco de dados, mas outra você vai fazer implantação de folha de pagamento. Por exemplo, né? Cara, todo mundo sabe que folha de pagamento, e se você não sabe, a gente aprende junto aqui, a gente vai entender, mas folha de pagamento, a gente obrigatoriamente tem que trazer os históricos do funcionário, a ficha financeira e por aí vai. Questões legais, de obrigações acessórias. Sim, sim. E até assim, se você não importa uma ficha financeira de funcionário, você não consegue nem fazer o cálculo de média da forma correta, porque vai faltar dado, e aí o sistema vai falar, o sistema não funcionou. Não, não é que você não tem o dado. Então, até o sistema de folha de pagamento da TOTVS, da linha RM, ela tem uma parte muito forte de importações. Então, importação é uma forma também, no meu ponto de vista, de integração. Então, eu estou tirando esse dado de um sistema legado, formatando ele para o jeito que esse novo RP entende, esse novo sistema de folha de pagamento entende, transformo isso num arquivo texto e aí subo e valido essas informações. Então, veja bem, você está lá no seu sistema de folha de pagamento caseiro, vamos supor que você tinha desenvolvido em casa. Ele vai ter os mesmos conceitos do que a folha de pagamento do RM, da TOTVS ou do Proteus, os mesmos conceitos, porque folha de pagamento é folha de pagamento. Mas significa que os objetos são parecidos, ou seja, eu vou ter uma tabela que vai ser um chamado cadastro de evento, eu vou ter uma tabela, obviamente, sim, de funcionário, mas que não tem todos os dados que eu preciso, está em outra tabela. Então, talvez você, nesse sistema legado, você tenha que juntar algumas tabelas, juntar essas informações, fazer uma concatenação dessas informações para poder construir esse arquivo texto e importar, né? Ou diferente também, né? Ou ao contrário também, pegar essas informações, dividir e importar. Então, eu acho que isso é uma parte que consultoria, a gente que presta serviço, a gente... acho não, é certeza, tá? Isso vale para todo o sistema. Eu falei o sistema de folha porque eu acho que ele é um sistema bem crítico para esse tipo de caso de legado, mas, por exemplo, você vai começar a rodar o seu financeiro hoje. Cara, o mínimo que você tem que ter de histórico ali é os seus lançamentos que estão abertos e vão ser baixados daqui a não sei quando. Os recebíveis, né? Os recebíveis. Ou o que tem para pagar. Para pagar, exatamente. O legado você pega o fechamento, digamos assim, pega o valor já final. E é acordado. Aí tem cliente, tem empresas que a gente vai trabalhar e fala, não, eu quero meu legado todo. Eu quero. E ponto, porque eu vou desligar esse sistema e ele não vai funcionar mais. Então tá. Então vamos trabalhar com isso. Como que vai ser? Como vai funcionar? Como eu vou fazer essa importação? E aí chega uma coisa interessante. A gente pode fazer essa importação, por exemplo, vamos falar um pouquinho mais fácil, né? Um jeito mais simples, que é o sistema financeiro. O ORM e praticamente todos os IPs, Proteus e tal, tem um modelo de arquivo texto que você coloca naquele determinado formato e você dá essa carga, você importa esse arquivo texto e aparece o seu lançamento financeiro. Isso é muito efetivo ainda hoje, muito efetivo. Cara, mas de repente você está num projeto que você... Não quero fazer isso. Eu quero fazer isso via data server. Cara, perfeito você ter tocado nisso, até mesmo porque você citou dois exemplos belíssimos aí. O próprio RH, acho que é um dos mais fáceis, né? Mais opções para você fazer importação, né? Comparando para o próprio back-office mesmo, você tem o financeiro, arquivo texto e se tiver de fazer configuração fora disso com o data server, você já vai ter uma dificuldade maior que o próprio sistema não te fornece. Correto. Você tem toda a razão nisso, mas assim, dependendo do volume e o tipo de controle que você precisa, vale a pena ter essa escolha para usar essa tecnologia via data server. Então, quando a gente está trabalhando com isso, a gente está trabalhando em uma camada um pouquinho diferente, né? Tem os data servers, principalmente do RM, a gente pode se comunicar, a gente pode transitar esses arquivos, que eu até falei até agora há pouco, em vez de ser arquivo texto tabulado, vamos dizer assim, cada coisa na sua posição. Mas, exatamente. Mas sim com arquivos XML, né? Então você vai construir esses arquivos XML e aí você consegue dar esse tipo de carga. Cara, isso aí, assim, para quem quer conhecer um pouco mais, isso é fantástico, tá? Porque quando eu vi a primeira vez, eu fiquei também maravilhado, assim como eu fiquei maravilhado quando eu vi o primeiro update. E o que aconteceu, né, no meu caso. Tem uma grande companhia de locação de carro aqui em São Paulo, onde eu fui prestar consultoria,
e eles trabalhavam com back-office CRM. E todo o sistema de locação deles, o que ficava em cada uma das lojas onde você vai lá pegar o carro, era um sistema à parte, né? Foi desenvolvido, à época, se não me falha a memória, em PHP. E isso tinha que se comunicar de algum jeito com RP, porque tinha que vir aqui os recebíveis, como que era, tal, se pagou em cartão de crédito, se não pagou e tal. Então era um volume muito grande. Claro, sempre tem a opção de importar o arquivo texto, mas nem sempre o arquivo texto vai ser o suficiente, porque é uma atividade recorrente, diária, maciça, juntar tudo isso, sei lá, 200 lojas, né, mandando esses arquivos texto, não faz o menor sentido a gente usar. Para protótipo, para teste e tal, até vale, mas para solução final, nem pensar. Até para formatar isso é um saco, né? Até para formatar é um Deixando trabalho. um layout sistemático ali. Exatamente, não é legal. É difícil, não é que não é legal, é difícil, então não é assim... Tem que deixar tudo muito mastigado, ou fazer um programa que já gere esse arquivo desse formato. E aí a gente começou a usar ali uma solução de data server, né? Utilizando data server. E eu falei, meu Deus, como isso se conecta com a RM? Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia. Eu falei, como que isso funciona? E aí a gente vai procurar, pesquisar e tal, bugar, né? A curiosidade, né? Mais uma vez aí, Sim. fazendo parte aí do nosso trabalho. E aí eu descobri porque alguém comentou e eu achei também nas pesquisas um tal de SoapUI, programinha muito legal que a gente simula esse tipo de integração. Então, monta um XML na mão mesmo, não tem problema. E aí a gente consegue fazer essa configuração de acordo com de acordo com o nosso servidor. Se o nosso servidor de RP está expondo essa comunicação, se ele está habilitado... Tá com a orelha lá, né? Tem que estar com a orelhinha aberta. E aí você consegue fazer essa configuração. Você, manda o XML, ele insere um fornecedor. Manda o XML, ele insere um lançamento. Manda o XML, ele baixa esse lançamento. Agora eu só quero consultar. Então, ele trabalha dessa forma muito interessante. Eu fiquei maravilhado com isso. Então, o que acontece? Nada mais que esse sistema em PHP gerava esse XML nesse formato que a gente precisava e já mandava. Então, salvava, gerava o XML, mandava para RP. Então, já um outro tipo de integração. Uma integração um pouco mais robusta, imediatista, não sei qual os outros aditivos. Termos aditivos, sim. Mas interessante, entendi. E até tornava algo, naquela questão do offline e online, tornava online, o que deixava mais prático no dia a dia do usuário, né? E qual que é a vantagem, Tadeu? Sim, 100% mais prático. E qual que é a vantagem, Tadeu e Yuri, de você utilizar os data servers do RM ou essas APIs que a gente encontra? E saber que eles existem, porque às vezes o pessoal, tem um telefone aqui, será que alguém, diga seu nome e seu bairro, alô? Tô brincando. Tem também essa questão da pessoa, e não é muito divulgado por parte da própria TOTS. Você tem que correr atrás para saber que tem aqui essa modalidade mais avançada, um recurso muito mais tecnológico de você conseguir fazer integrações, né? Fazer o ETL aí, do que o que é pulverizado aí, arquivo texto. Não, você tem razão. Opa! Você tem razão, é verdade. No Cabanco e tal. Inclusive, a gente eu particularmente tenho essa questão de querer trazer essa informação mais para o lado fiscal, por exemplo, ali, com compras e tal, de integração via Data Server, que é uma parada bem foda. Não, é fantástico. E assim, Yuri, a vantagem, assim, irrefutável de você utilizar essa API, esses data servers, é que você não está fazendo como no banco de dados, né? Simplesmente inserindo dados, sem uma validação do negócio. Então, a API contém um negócio. Então, se você está tentando inserir ou fazer uma alteração numa informação que você não deveria, porque o negócio, a sua parametrização não permitia, o seu sistema não permitia, se você estivesse fazendo manualmente, essa API também vai bloquear da mesma forma. Então, imaginando essa API, esses data servers, nada mais é do que se eu estivesse digitando pessoalmente ali no computador aquela nota, aquele fornecedor, aquele lançamento financeiro, só que via um arquivo texto. Então, por exemplo, se eu insiro um exemplo mais real,
Se você está inserindo uma nota fiscal no compras, estoque e faturamentos da TOTVS, um movimento de nota fiscal, e você não preenche o número da nota fiscal do fornecedor, o que o sistema fala? Você não pode salvar porque você precisa colocar esse número de nota fiscal. No banco de dados ele aceita. Porque ele não só faz uma validação de estrutura, mas uma validação de regra de negócio. Como um PVA, né? A gente dá rotina no fiscal, a gente sabe. Primeiro você importa o arquivo texto, valida se está de acordo com a sistemática que ele espera, depois ele faz a validação de regra de negócio. E o Data Server tem isso já embutido. Exatamente. Então, você tem certeza que você não vai estar ferindo nenhuma regra de negócio da empresa que você está trabalhando. Então, isso é fantástico. E aí, né, assim, inclusive, a própria TOTVS, os sistemas da TOTVS, por exemplo, vou falar ainda do RM, já na sequência eu vou falar do Proteus. Eles trabalham com essas APIs internas. Vou te dar um exemplo. Tem um sistema que se chama TCGI. É um sistema de incorporação. É um sistema, cara, ele é bem robusto. Tá? Porque você... o que esse sistema faz? Bom, primeiro, é um sistema nichado, não é que nem o back-office. Né? Então, é um nicho muito específico. Onde você vende, aluga imóveis, lotes, loteamentos, etc. E além dessa venda, você tem que fazer um tratamento muito forte nos recebíveis. Porque quando você compra um imóvel, por exemplo, um lote, qualquer coisa, um terreno, você tem algumas opções. Você dá a entrada, por exemplo, apartamento. Enquanto está construindo, você vai dando aquela entrada, é corrigido pelo INCC, certo? Sim. INCC. E aí você tem um momento de entrega daquele imóvel. Então, aquele momento de entrega daquele imóvel, você tem que colocar mais um dinheiro e tudo isso o sistema controlando. As correções e tudo mais. E aí você toma uma decisão. Se você vai dar todo o dinheiro da diferença, ou seja, você faz um financiamento externo, por exemplo, com a Caixa Econômica ou com algum outro banco, e aí a Caixa Econômica que repassa para essa incorporação, exatamente, a incorporadora, ou a própria empresa pode fazer esse financiamento para você. Então, a empresa ela pode optar por alguns modelos de financiamento. Então, os que a gente já conhece, o Price. Mais uma vez, pessoal, eu não conhecia desse negócio, eu fui obrigado a conhecer e tive curiosidade porque eu trabalhei, entrei num processo desse tipo e acabei entendendo um pouco melhor. Então, temos vários sistemas de financiamento, Price, Sacre, exatamente. E isso você tem que controlar também todas essas modalidades dentro do sistema, né? Não é só controlar abaixo ou não. Não é só controlar abaixo. Tem tudo isso. Todos os meses, então, a Price, por exemplo, são parcelas... Me corrija se eu estiver errado, viu, Tadeu? Acho que você conhece melhor do que eu até. O Price, por exemplo, são parcelas de valores iguais, então 36 anos, né? Por exemplo, parcela de... R$3.000 mensais nesses 36 anos. Só que aí o que acontece? Você tem embutido dentro dessa parcela a taxa de juros e amortização. O valor de juros e o valor de amortização. Então, lá nas primeiras parcelas, você vai estar pagando praticamente 100% de juros. Você não vai estar amortizando nada da sua dívida. E aí, conforme o tempo vai passando, isso vai se equilibrando. Então, na parcela número 1, seus juros vai estar aqui em cima. Na parcela número 2, ele vai estar um pouquinho mais baixo. E sua amortização até isso virar essa chave e virar 100% amortização. Então, isso é um cálculo muito específico. Por que eu estou falando desse caso? Se você, Yuri, fala assim, você ganhou uma bolada aqui. Ganhou uma bolada. Alô, filho. De dinheiro. E fala assim, olha, vou quitar vou pagar metade por cento das minhas parcelas do meu apartamento. O que você vai fazer? Você vai pagar as últimas parcelas. Aí acho que tem muito conteúdo também no YouTube que ensina a fazer esse tipo de coisa, né? Exatamente, tem, manualmente, da maneira, né? Só que o sistema também faz isso. Então, o que você vai fazer? Vai pagar as últimas parcelas, porque você pegar a última parcela, trazer a valor presente, isso vai diminuir a quantidade de juros que você ia pagar naquela parcela no futuro. Certo? Quem detém esse cálculo é o TCGI. Beleza? O
Quem faz a baixa no RM é o financeiro. O financeiro sabe fazer essa baixa? Não. Então, o que ele faz quando eu peço um valor líquido ali no lançamento? Ele pede via API esse valor e aí o TCGI traz esse cálculo já pronto para ele. Mesmo internamente dentro dos sistemas, a gente tem essa possibilidade dessas integrações. Então, olha como é poderoso, né? Então, assim, o financeiro tem que cuidar do que realmente interessa para esse caso específico, né? Fazer a baixa, controlar saldo bancário, etc. Quem toma conta das parcelas dos recebíveis é o outro sistema que fornece informação quando assim necessário. Ele também controla a questão tributária também, né? Os tributos também, né? Controla. PIS/COFINS especialmente ali, né? Sim, perfeitamente. Tem, acho que o F200. F200, famoso F200. Lá dentro do FD Contribuições, eu ficava Outra muito, integração. eu ficava muito puto da vida quando eu tinha que passar a chamada para a equipe do Fluxos e fazer exatamente isso. A gente não controla. Tem que passar para a equipe do TCGI. Exato. Antigo Solo, né? Era o Solo, né? Não, esse é um... SGI. SGI, isso. Então, realmente é isso mesmo. Ele faz todo esse controle independente do financeiro, né? Ele tem essa autonomia total. E integrados. Eles são assim, se você acessa a tela de lançamentos daquele determinado contrato no TCGI, é a mesma tela, não só a mesma tela, mas são os mesmos dados que você enxerga lá no financeiro. Só que os processos se conversam. Cada processo está na sua entidade, né? Um está no incorporação, outro está no financeiro. Mas a visão para o usuário está tudo em um lugar. Chama um serviço, né? Quando você abre o financeiro, ele chama um serviço e tal. Exatamente. E quando você abre o TCGI, ele chama o serviço financeiro. Exatamente. Chama a tela e tal. Pô, então é realmente essa questão. Você já tinha, então, o trabalho de fazer com integrações, aí começou a trabalhar também com o TCGI, que já é outra história, né? Sim. E aí, TCGI e o TCOP hoje, né? Que é o de obras e projetos. Trabalhei alguns anos em construtoras. E aí eu acabei tendo uma oportunidade de trabalhar na TOTOS. Me convidaram para trabalhar na área de serviço em construção e projetos, por conta desse know-how, mais uma vez, né? Assim como lá no meu primeiro emprego, eu trabalhei na tesouraria, aí fui convidado para trabalhar na RM Sistema, porque eu conhecia a área, e a mesma coisa aconteceu com a de construção. Trabalhei no TI, né? Na construção, então conhecia bastante do negócio, e a TOTOS acabou me fazendo um convite para entrar, e entrei na área de construção. Mas acabei trabalhando muito no começo para educacional e para Folha, então conheço um pouquinho aí desse universo também, que também tem suas integrações interessantes, né? Até quando a gente fala de integrações, a gente imagina hoje o educacional, né? Por exemplo. O que é o educacional? A gente tem o sistema Core, né? Onde você vai lá fazer... Matrícula. Curso. Exatamente. Colocar o número das notas. Aquela coisa toda. Mas também tem o portal, né? E o portal também consome essas APIs, de uma certa forma, e faz essa comunicação. Então, ali, de fato, está se tornando uma coisa só, esse tipo de integração. Então, a gente olha, são vários... É o mesmo caso do exemplo do banco que a gente falou no começo da conversa. Verdade, né? COBOL. É COBOL, cara. É o core. O que tá na frente? Tá na frente, sei lá, um React, sei lá, né? Alguma coisa assim do tipo. Outro tipo de formatação, uma UX diferenciada Um front-end ali, mais amigável. Mais amigável, exatamente. Então, é a mesma coisa. Os sistemas sempre estão convergindo para isso. Ter várias plataformas. Um exemplo, dentro da própria TOTOS, é a integração do Fluig, né? A plataforma... mega plataforma da TOTOS, que é até difícil de falar de tanta coisa que tem dentro dela, né? Verdade. Com o RP. Cara, são assim, você pode montar uns flows lá, uns workflows, que você chama uma API para poder... eu posso fazer um back-end ali direto no Fluig, chamando a inteligência do RP, do Core, para dentro do Fluig. Então, essas coisas estão bem convergidas. Então, por exemplo, vou cadastrar, eu vou fazer uma solicitação de compra. Putz, eu vou ter que ir lá, solicitação de compra, movimento 101, não sei o quê, bababá. Aprovação. Cara, cria uma tela super bonitona, clean, tá ligado? No Fluig, o que o Fluig vai fazer? Vai chamar a API de criação de tipo de movimento. Acabou. Show.
Esse é um outro... Meu, é um link que você fez que é muito doido, porque faz com que o que a gente vê acontecendo nos bancos, né, que usam ainda o COBOL, tudo, e tem vários front-ends diferentes, tá acontecendo nos sistemas hoje em dia. Na TOTOS mesmo é um grande exemplo, que você tem um sistema que você pode usar, só que ele é robusto, você tem que instalar na sua máquina, ou que seja, que esteja no cloud, mas para você acessar ele é um pouco mais pesado do que se você acessasse na web o Fluig. E o Fluig você pode integrar com o sistema e por conta desse web service, né, dele fazer a conexão com o data server, ele lê toda a regra de negócio que está no sistema robusto. Cara, é sensacional isso. E hoje em dia, na própria solução da TOTOS, a gente enxerga algo similar do que o que a gente vê nos bancos, né, por exemplo. Não, exatamente. Eu vejo muita similaridade. E aí, assim, entrei na TOTOS, trabalhei com educacional, tarará, e aí... Por fim, caí no segmento de construção e projeto mesmo, ao qual eu já estava habituado a trabalhar há uns 10 anos. Então, pessoal, além de tudo isso aí, o cara ainda é especialista no Decop, né? Bagagem aí, pessoal. E esse cara tá lá na comunidade No Gap, então qualquer dúvida que você tiver aí, e ele puder ajudar, contribuir, que é o que ele falou mais cedo, né? Trabalhar, esse dar e receber, que é muito importante. Ainda mais nesse nosso meio, né? Que a gente não tem inimigo desse nosso meio, né? Que uma hora ou outra você vai precisar da ajuda do cara. Não tem essa de ficar de cara feia com a pessoa, genuína com a cara dela. Uma hora ou outra você vai precisar de uma ajuda. Ajude, porque você sempre vai precisar de ajuda. Exatamente. Todo dia eu preciso de ajuda. Eu preciso... alguém sabe mais do que eu. Então, vamos lá. O que essa pessoa tem a dizer? Escuta e tal. Então, realmente compartilhar faz muito bem. E a plataforma aqui da No Gap... nos ajuda a centralizar essas informações. Trabalhar a ambiência. Boa. E aí eu comecei a trabalhar e tal, e aí o que acontece? Tem alguns segmentos de empresa que o RM... são palavras fortes, tá? Mas o RM não atende, né? Sei lá, vamos colocar um caso, indústrias, chão de fábrica, algumas coisas assim do tipo. Aí já leva a pegada mais pro Proteus, né? Mais pro Proteus, exatamente. Que o Proteus é especializado nesse tipo de segmento, e então é mais eficaz, é mais eficiente do que o RM. É a natureza dele, né? É a natureza dele. E aí o que acontece? Só que nessa mesma empresa que precisava desse sistema de RP, que é vamos colocar uma indústria, ela também tinha um braço ali de... construção, né? Ou incorporação. Sim. Né? Isso acontece bastante. Então tem uma indústria, mas também tem uma construção ali no meio, um terreno ali. Porque às vezes também é uma holding, né? É uma empresa que tem, sei lá, 10 empresas de baixo e uma delas é construção. Multissegmentada a empresa. Sim. Tem bastante isso, né? Então, E aí o que acontece? A TOTOS começou a comercializar o back-office Proteus com a linha de construção em projeto da RM, que é o TCGI hoje, que é o de incorporação, e o TCOP, que é o antigo Solon aí para os mais saudosistas. E são ferramentas nichadas, né, cara? Hoje o Proteus tem lá a sua ferramenta de projeto, mas não é necessariamente para projeto de engenharia. Pode ser que tem muitas empresas que estão utilizando e tudo mais, mas o RM hoje é o carro-chefe, né, no ponto de vista de construção e projeto. A solução está pronta para isso. E aí você vem alguns problemas. Bom, são dois sistemas diferentes, estão dentro da mesma casa, a mesma software house, né? Então, assim, como que pode, né? Dois irmãos, meu pai... Tecnologia diferente. Tecnologia completamente diferente. Cada um escrito em C Sharp, o outro em C, não sei se é C ou C++ e ADVPL, enfim. É todo são bem estruturas mesmo, né? Basicamente, resumindo. Coisas diferentes. Arquiteturas diferentes. Água e vinho. Água e vinho. E, bom, um depende do outro e um depende de um. Né? Então, não adianta nada o back-office sem as informações da parte de construção, e não adianta nada a construção sem um back-office. Por quê? Porque precisa pagar, né? Então, se você está falando aí de uma... Precisa pagar e receber, né? Então, se você está falando de corporação, você precisa receber. Se você está falando de construção, você precisa receber e pagar. Então, a sua obra ali, você vai construir um prédio, você vai fazer uma rodovia, você vai fazer um viaduto,
quer que seja. Submarino. Um submarino. Fica a dica aí, ó. Projetos especiais. Você precisa controlar a obra, saber o que está acontecendo na obra, saber como que está funcionando o projeto, realizar as medições do que está ocorrendo na obra, para aí sim você pagar os seus fornecedores e cobrar o seu cliente. Certo. Onde acontece essa cobrança e onde acontece esse pagamento? No back-office, no financeiro. Então, os seus dados de obra tem que ir para o financeiro, tem que ir para o back-office de alguma forma. E, de preferência, com o centro de custo da forma adequada, porque toda empresa precisa de relatórios por centro de custo, para você poder ter uma visão mais tática do seu negócio. Você precisa da informação. Onde foi pago isso? Ou seja, qual a obra e qual a tarefa foi utilizado isso. Então, essa informação é importante no back-office. E aí começou essa integração do RM com o Proteus, principalmente nessa parte de construção e projetos, tá? Educacional eu trabalhei também em integração com educacional com o Proteus em uma outra instituição, mas terminar a história primeiro da construção, que eu acho que é mais efetivo. E fizeram uma primeira versão de integração que era via Store Procedure, que era Banco a banco. banco a banco. Exatamente. E aí durou e tal. Então, a parte de construção e projetos tem muito menos integração do que o de incorporação. Porque você fazer um pagamento, um recebimento, um contrato, volume de dados bem menor. Agora, imagina o seguinte, você tem aí um contrato de financiamento de 120 parcelas. Então, essas 120 parcelas tem que ir para o seu back-office, vai ficar em aberto. Todos os meses essas parcelas são atualizadas. Todas que estão em aberto. Então, se você no mês 1, você pagou a primeira, então 99 vão ter que ser atualizadas no financeiro do back-office para poder assim valorizar e assim, né, você ter o seu fluxo de caixa mais adequado. Isso estou falando de um contrato com 120 parcelas. Imagina um empreendimento com 500 contratos. Qual o volume de transação que isso tem que ter? Então, o TCGI hoje é onde requer um pouco mais de integração no quesito de volume. E era feito também em Store Procedure, né? E aí fizeram uma integração, evoluíram isso, né? Porque assim, são as boas práticas aí dessas metodologias ágeis que eu acho super interessante. Deu merda também? Sempre dá um pouco, né? Sempre Dá dá. um pouco, né? Mas eu vou... É um chamariz, né? Era boa a integração Story Procedure, porque... Você conhece? Você conhece? Rapaz, eu conheço, pô. Eu cheguei a trabalhar nessa época. Nesse projeto aí? Não, nesse projeto não. Mas assim, em alguns... Não, mas eu não trabalhei, desculpa, Tadeu, eu não trabalhei desenvolvendo a integração, eu consumi via a integração na SEM. Tá tirando teu corpo fora. Eu também, não desenvolvi nada, só consumi ela e utilizei nos clientes. E assim, vou dizer, ela era bacana, era legal, funcionava, só que qual que é o problema? Eu acho que é exatamente aquele ponto que você comentou. Não tem a validade dos dados, a validação sistêmica, né? Não tem a regra de negócio. Então é onde que ele podia dar um chabu e tudo mais. Verdade. E aí, assim, é justo, né, que a gente todos trabalham com as metodologias ágeis, cada área com a sua preferida, mas a maioria é o Scrum, né? Então, qual que é o mínimo, o mínimo para isso poder funcionar? O mínimo para você funcionar é Store Procedure. Tem que atender o sprint ali e acabou. Entendeu o sprint, entregou, tá funcionando. É o melhor dos mundos? Não. Beleza, próximo sprint, o que a gente pode melhorar? Beleza, vamos fazer então a integração via API. Né? Então aí já é um pouco mais robusto, então demorou um pouco mais, foram algumas sprints, não foi uma sprint só. E então aí existiu esse desligamento dessa integração via Store Procedure e começou a trabalhar com APIs. E aí é o seguinte, são duas tecnologias mesmo, como você mesmo disse, diferentes. No Proteus, para quem conhece, cada fonte tem um versionamento. Saco isso aí, né? Saco isso aí, Cada né? fonte tem um versionamento. Dicionário de dados. Perfeito. E além de cada fonte ter um versionamento, então, quer dizer,
para quem trabalha com RM pode soar esquisito. Eu tô na versão 12.1.23.02, 180, 118. No Proteus, eu tô na mesma versão. Só que o fonte de cadastro de custo... A tela... Eu não atualizei ele desde 2012. Tô 10 anos sem atualizar. Isso, assim, né? Ou tá um pouquinho pra frente, um pouquinho pra dentro. Sim. Tem uma certa diferença. Então, assim, aí eu vou ser super nerd aqui nessa analogia. Não sei se vocês conhecem aquele anime New Genesis Evangelion. Ah, sei, conheço. Tinha um robô? É. Certo. Para você pilotar aquele robô, ele era configurado exatamente para o seu biotipo, para suas Personalidade, coisa assim? a personalidade. Isso aqui, Só servia para você, só você podia pilotar aquele que robô. tipo de robô teria? Olhando pra mim, assim. Bem grande. Não, sabe qual? Seria aquele daquele desenho Big Hero. Bem... Ah, é um vermelho? É o vermelho, né? É o branquinho, é o branquinho. Ah, é o branquinho. Parece o Michel da... Michel, Olha o bullying, sacanagem. Você processou isso. Vou processar. Mas assim, cara, então quer dizer, se você pegar esse robô Tem que ser personalizado, né? super personalizado, se você tentasse pilotar o robô que era do Tadeu, não dá, porque não dava match em nenhuma das configurações. Exatamente. Aí a cabine era grande. Então, assim, é exatamente como funciona nessa integração. Então tem que estar tudo muito bem alinhado. As versões do RM, quais são as APIs do RM que estão sendo utilizadas, e quais são as APIs do Proteus que estão sendo utilizados. Então, esses fontes a gente tem que ter controle muito de perto. Então, vamos fazer uma atualização no Proteus, vamos fazer uma atualização no RM. Mudou alguma coisa nesses fontes? Tanto do lado da RM quanto do Proteus? Mudou. Tá certo? Não tá? Tá. Então, a gente consegue ter esse... Mas temos que olhar. Né? Temos que ter sempre essa sinergia e manter essa sinergia. Olhar para essa sinergia. Entender que eles são integrados de fato, e a gente não pode esquecer de que eles têm que... Você tem que cuidar dessa integração. É isso. Como qualquer outra. Sim. Porque não adianta chegar a soltar. Não adianta chegar a soltar, né? Tem que se tornar irmão siamês mesmo, né? Siamês. São filhos do mesmo casal, não tem o que fazer. Primo de primos. De primos, exatamente. Maldito filho de primos. Então, assim, aí apareceu essa versão 1 dessa integração chama-se até AI, se não me falha a memória, da integração, que aí tinha uma determinada método de se integrar usando a API e tudo mais, e aí surgiu uma versão número 2, né? Tem a versão 2, que é uma evolução dessa primeira. E aí, sim, com certeza vai aparecer algumas outras versões aí pra frente, são um pouco mais... Essa versão 2 já tá durando aí pelo menos uns 2, 3 anos, uns 3 anos ou mais, né? Uns 3 anos ou mais. Mas, assim, sempre é uma evolução, sempre o pessoal vai olhar isso e vai falar, podemos melhorar isso aqui, fazer um controle de versionamento entre os sistemas, dar uma olhada, bater e tal, ver qual que é realmente o fonte do Proteus e do RM que estão alinhados. Cara, é legal ver como eles evoluíram, até porque nessa 2.0 eles criaram um robô, porque era muita coisa que tinha problema no passado, sabe? Qual que é a versão do fonte, tudo, analisava e, poxa, tava diferente, aí você tinha que abrir chamada para pegar o fonte certo, tudo. Na 2.0, sabendo desses problemas do passado, e isso ajuda muito a tecnologia a crescer, os problemas eles são necessários, né, para a evolução acontecer, e já criaram, né, o robôzinho. Então lá tem como é que chama a palavra? Ele verifica tudo. Eu não tenho a palavra agora de cabeça aqui, mas ele faz Um validador. Um validador, onde ele analisa tudo, as versões, e já te retorna. Ó, nesse cadastro que você vai ter problema, porque a versão tá errada. Aí você vai lá e acerta, sabe? Mas isso, cara, sensacional. Ajuda muito, assim, é uma mão na roda pra... Por isso já é um dos fatores da 2.0 ajudar muita gente aí. Antes de fazer qualquer coisa, você, tipo um monitoramento, né? No TAF tinha isso para fazer ali, enfim, integrações com outros módulos, outras linhas de produto, poder fazer a entrega da REI, por exemplo, aí, né? Perfeito. Você tinha esse monitoramento, poder ver como é que tá o versionamento aí das fontes, das telas, da config, porra toda aí. E aí, assim, até Yuri e Tadeu, tem até talvez um ponto de integração que a gente não conversou, mas, cara, a gente tá cheio de integração com o governo, né?
Sim. Cheio de integração com o governo, cheio. Desde antigamente, quando a gente pegava um disquetinho de imposto de renda, fazia a declaração, integrava ela, Palavras parecidas. entregava na Receita Federal, e aí eles pegavam esse disquete, colocavam no computador, faziam um download do disquete, carregava para o sistema da Receita. Hoje não, hoje a gente já faz direto ali, né? Se você instalou o programa da Receita Federal e fala assim, não, baixar os dados que tem na nuvem, ele já vai pegar as informações do seu banco, de uma série de outros lugares ali que você teve despesa, que você teve movimentação, que você teve alguma coisa, e já vai trazer para você. Isso é altamente integrado. Então hoje a gente está integrado com o social, com a Receita Federal, com uma SPED da vida e por aí vai. Social, no início a gente estava falando também de integrações meio que do setor privado, né? E agora você está comentando a questão de ter integrações com o público, né? Nada mais cedo do que você relatando ali como contribuinte todas as suas movimentações, entregas de rotinas, obrigações de folha de pagamento, por exemplo, assim, que é diária, qualquer modificação que você tem ali, admitido, Tem um CAGED, né? CAGED, simular IR, então tem várias integrações, né? Todas essas integrações que a gente tem comentado até então, a maioria ali foi desses dois camaradas aí, né? Você participou também da questão de integrações entre linhas de produtos diferentes, né? Como TOTOS, Proteus e RM, tendo todas as suas complicações, cada um com a sua identidade, com a sua personalidade ali. E a gente acaba não comentando, mas existe muita questão de integração simples, assim, por exemplo, eu quero fazer correção de alguma taxa monetária, de algum índice, de alguma cotação. Você chegou a mexer com isso também? Sim, mexi também, de algumas formas. Hoje a gente tem, dentro da própria ferramenta financeira, do RM particularmente, uma integração via API direto com o Banco Central. Que antes não tinha, antes você tinha que fazer na mão, né? Você pegava no Google e olhava e incluía na mão. Hoje tem essa integração via API, então já automaticamente faz esse download quando sai a cotação. E, cara, é maravilhoso. Aí vem mais uma vez, voltando no assunto que a gente comentou um pouco mais cedo, por exemplo, dos usuários saberem SQL ou saberem Python, né? Cara, beleza, o seu RP não faz isso, não tá muito legal, não tá muito bom, o pessoal de TI não tá entregando muito rápido o que você precisa, isso é muito chato, você ficar baixando toda hora. Cara, tem uma tecnologia aí, um tipo de funcionalidade que chama Web Scraping, que você faz uma programação, pode ser com Python ou qualquer outra linguagem, que você automatiza isso. Você acessa uma URL, né, programa, acessa uma URL, pegar tal taxa, colocar no Excel, mandar para uma não sei o quê. Então, assim, vale a pena também esse tipo, todos nós somos usuários, né? Todos nós somos usuários, em algum grau. Então, até levar isso para quem está começando a ter contato com o sistema agora, como usuário, o que você faz? Só cadastro fornecedor. Não, mas tudo bem. Pensa como você pode melhorar o seu processo. O que você pode adiantar na tua vida que você não quer ficar fazendo manualmente? Cara, tava pensando em tal coisa. Ajuda essa pessoa a falar, você pode utilizar tal ferramenta, mas eu não sei nada. Não tem problema, cara. Tem aí as plataformas da NoGap, R$ 29,90 por mês. Você pode acessar. Você pode ver algumas coisas, né? Então, cara, vale muito a pena. A curiosidade instigar a curiosidade também é importante. Não apenas ser curioso, instigar a curiosidade. É o nosso terço, né? A gente comenta muito isso, você bate muito nesse ponto, de que não adianta a gente cobrar do gestor que ele faça aí o trabalho de incentivar o usuário a se capacitar, a se desenvolver para poder conseguir extrair melhor da ferramenta. Mas também parte do cara, né? Ele tem que ter esse brilho, essa curiosidade, como você comentou, e que direcionou a sua carreira, a minha, como a do Tadeu e todo mundo que a maioria pode estar acompanhando. O cara tem que ter aquele bichinho que fica cutucando o cara, de querer ver como é que funciona, até para poder trazer melhorias pro seu dia, né? Pro seu dia a dia ali, né? Não, perfeito. Eu tô sem interpretar. Eu sempre cutuco, tá? Tem que cutucar. Sempre cutuco, velho. Neto faz xé. Mas uma coisa que eu queria ver, aproveitando esse ponto que você comentou, um gancho De aqui, cutucar? de cutucar. Queria uma indicação sua de coisas que você aconselharia pro pessoal, livros, assim, coisa pra cutucar. Pô, momento encontros e condições, né?
Não sei se você já acompanhou os episódios anteriores, já conhece. Então, o cara aqui é uma audiência aqui assídua. Muito bem, muito obrigado pela tua audiência. Então, realmente a gente pede para poder indicar para os nossos espectadores, né? Pra gente mesmo, né? Alguma coisa que te causou um impacto, assim, um livro, uma série, um filme, qualquer porra, assim, que falou, pô, eu preciso indicar, passar essa informação para frente que vai agregar de alguma forma para todo mundo. Bom, eu tenho algumas referências, tá, aqui para conversar com vocês. Assim, eu confesso que, assim, a minoria vai ser de livro técnico ou série técnica, tá? Não acho que a gente já trabalha demais, então acho que a gente tem que dar uma relaxada. Entretenimento. O entretenimento, você tem que também, é importante muito esse relacionamento com o humano, né? Com a pessoa, chegar, saber conversar, saber instigar. Então, eu acredito bastante nesse viés das humanas, né? Então, eu trouxe alguns livros aqui e eu vou pegar aleatoriamente. Pode? Vamos lá. À vontade. Natal não chegou, mas você já trouxe aí o saco de presentes. Trouxe até um Kindle, hein? Olha aí, ó. Ah. O pessoal já reclamou que não tinha indicação. Porra, Fortaleza Digital. Eu amo esse livro, velho. Dan Brown é muito foda, velho. Fortaleza Digital. Código da Vinci também é muito bom. Muito bom. Porra. Anjos Isso Demônios. aqui é uma novelinha bem besta, assim, besta entre aspas. Fala mal, mano. Mas assim, é simples e tal, uma trama, mas tem a ver com o nosso mundo de TI, é legal, vale a pena, né? Então, Fortaleza Digital, Dan Brown. Ó, deixa eu só mostrar, gente, olha o preço. R$6. É um livro que você deve ter encontrado no Sebo. E é algo que, tipo assim, você pode investir. É um investimento. R$6, uma puta história, muito legal. Dan Brown, o diretor vai deixar aí. Tem o estante digital também. Isso, estante virtual, né? Tem também. Um livrinho também que é sensacional é A Metamorfose. Se vocês não leram, vale muito a pena. Cara, não É conhece. sensacional. É um homem que vira barata. Dá, Cara. olha só. Mas qual que é o contexto? Passa pra gente contexto, pra despertar o interesse aí do. Cara, isso daqui, assim, ele conta a... Do nada o cara acorda e ele virou uma barata gigante. Nossa. E aí ele conta como que é essa angústia do relacionamento dele com a família dele a respeito dessa transformação, dessa metamorfose dele e o quanto as pessoas se enojavam dele. Ah, bacana. É uma espécie de se eu fosse você, com. É como uma barata. E a barata virou uma pessoa pequena. Mas ela fica barata gigante ou. Tamanho. Boa. Vamos adicionar na lista de coisas pra. Não, o nível de descrição disso é impressionante. É um livrinho pequenininho, né? Fininho. História rápida, simples, né? Rapidinha, você mata isso daqui numa... Kafka, a Metamorfose. Exatamente. Segundo o veredito aí. Segundo aqui, esse é um livro muito poderoso também, russo, A Morte de Ivan Ilitch. Conta a história de um senhor de família, pai de família, que a mulher pediu para ele trocar as cortinas, ele foi trocar, subiu na escada, caiu, Ah, Nossa. e aí ele desenvolveu uma doença muito grave por conta dessa queda, tipo como se fosse um câncer, ele agoniza até a morte e as pessoas não suportam mais ele. Começa no velório dele. a Nossa. história tem uma pegada mais que tipo O Sonho de um Homem Ridículo, né? Não conheço. Do Dostoiévski. Dostoiévski, perfeito, é por aí. A Exatamente, história tem essa pegada aí. é isso aí. Outro, esse é bem mais Foda novo, também. Sapiens, uma breve, como que é? História da humanidade. Uma breve história da humanidade. Sensacional esse livro, vale muito a pena, conta aí a origem da nossa espécie. Que doido. A partir do ponto de vista aqui do nome do autor que eu apanho pra dizer. E o Manda um Noah, o pessoal já. Noah. O outro que eu gosto muito é Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Conta muito história, relacionamentos humanos. Conta a história de uma família, só que no passar de gerações. Então, conta uma É literatura. tipo Crepúsculo. Da hora. Não. É uma família que passou gerações vivendo junto o crepúsculo, né? Tem muito- É espanhol esse camarada aí? Ele é colombiano, se não me falha a memória. Exatamente, sensacional esse livro, vale muito a pena. Esse daqui é um dos meus. Esse aqui é o top 5 pra mim. Cabeceira. Caramba. Cabeceira. Tanto é que ele é novinho assim, porque eu emprestei, eu já tenho, devia uns 3, eu emprestei. Você tem coragem pra essa livro assim que você gosta de ser. Tô perdendo essa coragem. É, cara, é complicado, viu? Esse aqui é um também. Clube da Luta. Nossa! Lembro.
Isso. Eu só conheço o filme, mas Check falando. começou com o livro. Né? Muito bom. Sim. Vale muito a pena. Adoro. 1999, saiu o filme, o mesmo ano que saiu o Matrix. O mesmo ano que eu entrei no RM. Coincidência? Não sei. Esse daqui é mais robusto, é mais teórico. Formação econômica brasileira. Já assisti, não, li. Esse economista obrigatório. O Tadeu também é formado, né, em economia. Formado em economia. E que peso aí. Isso conta muito como que foi formada a economia brasileira, então isso explica muita coisa que é difícil de entender hoje. Visão ortodoxa ou histórica? Histórica. Só. Histórica. Então é um livro que vale muito a pena, até que ele está todo anotado. Isso aqui é um livro muito interessante, desde o Brasil Colônia, vale muito a pena. Vamos salvar. Um pouquinho de nerdice, como você pode fazer automações com Python. Acho que da hora. Quero. Sabe que tem uma coisa que dá pra colar isso com Arduino? Não tem a princípio, mas eu acho que é um caminho similar. Pô, automatize. Automative tarefas maçantes com Python. Ó, mas eu acho que dá pra provavelmente vincular com inteligência artificial, hein? Possivelmente. Então, Não tem nesse volume, porque ainda não existia o advento do ChatGPT, mas com certeza a gente consegue fazer algumas coisas assim. Aqui é o Web Scrap, tem capítulos especiais específico para isso, né? Muito bom. Adoro culinária, adoro cozinhar. Julia Child. Ó. Não que é louco. É bom? Você gosta da Patel? Gosto. aí, ó. O diretor tem umas piadas muito Eu boas. também não tem, mas eu melhor cair na piada do que, né? Ele solta essa porra aí de vez. Outro de programação, ensine seus filhos a programar. Tipo, olha como que você pode ensinar pessoas mais novas para poder fazer programação. E com Python, pelo que eu tô vendo. Aqui é com Python também, porque eu acho que é uma linguagem facilitada para o início. É né? muito. Você não vai colocar Java direto para uma criança, porque você vai quebrar as pernas dela, né? Às vezes é até mais fácil aprender, entender, do que a gente. É muito introdutório o Python, viu, galera? Quem quiser, estiver É procurando. poderoso. E poderoso, exatamente. Por isso que é tão interessante ser uma linguagem. Essa aqui vem a Linux. Eu tenho JavaScript, então gosto bastante de brincar com Linux também nas minhas horas vagas. Então, é um livro bem essencial, ensina umas coisas bem interessantes que não serve só para Linux, mas lógica de programação, lógica de banco de dados, vale a pena. Tá tudo bem interligado. Ó, tem mais? Oh, aí sim, guardou o melhor final. Sinceramente, mas é um livro bem interessante. Você tem um apoio Comer, rezar e orar? aqui? Comer Ah, legal. Você que fez ou ele? Não, comprado. Ah, sim. O nome do livro é Desconstruindo a Web, as tecnologias por trás de uma requisição. É de um rapaz chamado William Molinari. Vamos ver se dá para enxergar. Isso. É um rapaz, cara, que me explica o que acontece quando você digita www.google.com.br. O que traz? Por onde passa? Quais são os backbones? O que é backbone? O que é tudo? Tá ligado? cabos no Oceano Atlântico, Pacífico. Exatamente. Então, aqui ele explica exatamente o que um simples acesso pode fazer. E, assim, do meu ponto de vista, tem a ver com a nossa conversa, que é a integração, né? De alguma forma, isso só é possível, esse tipo de integração com a API, por conta da internet. O cara abriu a conversa lá na ponta, aí no finalzinho ele já fechou com uma indicação top que corrobora com tudo que a gente discutiu, conversou aqui. Gente, olha só, já tô fechando essa aberta aqui, isso. Olha isso aqui, ó, material pra todo mundo estudar, ó. Não vai falar pra mim que, eu tô sem o que fazer, tô com preguiça, vou assistir Big Brother, vou fazer qualquer merda dessa. Não, pessoal, estuda aqui, ó. Desperte aí e cria essa questão de manutenção, né, da curiosidade pra poder se manter vivo aí no mercado de trabalho, porque cada dia o mercado tá mais disputado aí, né? Show de bola, cara. Muito foda. Você tem alguém pra poder mandar um recado, um agradecimento, um salve, um Feliz Natal? Aproveite esse momento, olha na câmera 3 e mande aquele recado ali. Chefe Luiz, obrigado. Momento obrigado. Aí é nós, Luiz. Se quiser vir aí, ó, a gente troca ideia. Conheceu o chefe dele? O Luiz? Eu acho que já vi ele uma vez. Já conheceu. Provavelmente ele não se lembra de mim. Hoje, só pra poder não fechar aqui o estudar pra dentro, né?
Você hoje trabalha como um cliente TOTVS ou como analista TOTVS? Não, hoje eu tô como cliente TOTVS. Eu tô na parte de TI de uma empresa. Sim, então você trabalha no TI ali, na parte ali de supervisionar integrações, tecnologia, de forma geral. O que pinta no TI, né, do ponto de vista de sistema, eu e o meu time, Mário, salve. Meu time não, nós somos um time, né? Meu time, a qual eu faço parte, Meu Deus do céu. Tudo que aparece de sistema, a gente bate no peito e vai. Então, vai dizer, qualquer demanda de sistema. já Z. Registrar, fazer download de fotografias de drone de alguma determinada plantação. Você precisa colocar esse sistema e fazer uma compilação. Eu tenho conhecimento? Não. Então, a gente tem que aprender para poder É o GDED, né? Caramba, que doido. fazer. Gente, me fala GDoc aqui. Mas assim, qualquer tipo de coisa, assim, o que acontece, né? Tanto eu quanto o Mário que trabalha comigo, a gente aprende o que tiver que aprender para poder. Isso é vida de sistema. Aí, gente, repete, por favor. A gente aprende o que tiver que aprender para poder. É isso. Trabalha, pô, estuda. É isso aí. A gente aprende o que tem que aprender, isso aí. Foda demais. Dani, como o pessoal. Intimidade, né? Chamar de Dani. Daniel, como o pessoal pode. Se o pessoal quiser te encontrar, trocar uma ideia aí, além de te encontrar lá na nossa comunidade, onde pode te encontrar nas redes sociais aí? Olha, eu acho que todas as minhas redes sociais são Daniel P. Bianchi, B-I-A-N-C-H-I. Vai dar aqui embaixo aqui. Então, o Instagram tem lá, você vai ver alguma coisa de interessante, você vai ver foto. Eu só tiro foto, assim, não tiro foto de gente, não. Só tiro foto de paisagem, de gato. Gato eu nunca tirei, não, eu acho. Vou tirar uma agora. Gamou. Ó, deixa eu ver aqui. Gente. Show de bola. Mas aí, LinkedIn, o e-mail é esse mesmo aí, né? danielpbianchi@gmail. Quiser trocar ideia, cola aqui na plataforma que a gente pode conversar. Precisar de algum apoio. Se eu precisar de alguma coisa, eu também vou contar contigo. Porra, muito massa, velho. Pô, o papo foi excelente, cara. A gente sabe também que, cara, toda a sua experiência que você teve aí, a gente poderia ficar aqui mais horas e horas falando de parte mais hard, né, mais específica, aprofundada sobre integrações, mas a gente pode deixar um gostinho de quero mais para uma próxima oportunidade. A gente vai estar lá trocando figurinha dentro da comunidade também, né? Com certeza. Fiquem ligados, hein, galera. E esse gostinho de quero mais é muito bom. Quem sabe aí a gente traz um papo a mais aí. Faz assim. encontram aqui depois. Show Você traz o Mário aí. Ô, Mário, um abraço também. Fechou. Bom, Daniel, muito obrigado aí por ter participado aí, ter colaborado com a gente aqui, deixar esse para casa aqui muito massa. Eu gostei bastante de todas essas indicações aí. Tem algumas que eu vou realmente trazer, como essa da culinária aí e tal. Me interessa bastante. E é isso. Tadeu, algum recado? Poxa, tô sem palavras. Obrigado aí, pessoal. Vocês são amigos de longa data, inclusive, né? Sim, assim, quando eu conheci ele foi bem bacana, foi bem engraçado. Na verdade, foi quando eu entrei na TOTVS. E foi inesquecível, um momento inesquecível. Ele entrou na TOTVS no mesmo dia que eu. Estava aguardando a integração. Exatamente. A integração. A primeira coisa que acontece, né, quando você entra na TOTVS, você passa por um processo de integração, conhecer a empresa, conhecer as áreas e tudo mais, etc e tal. E a gente sentado, assim, mó quieto, todo mundo, assim. E tinha uma coisa me coçando na minha cabeça. Mano, deixa eu trocar ideia com a galera. Olha quanta gente aqui, vamos falar. Mas eu ficava quietinho, na minha. E de repente uma pessoa fala, então, vamos conversar, tal, não sei o que. Ela começou a puxar papo com o pessoal. Então, quem é você, tal. E o Daniel fez exatamente o que eu tava me coçando pra fazer. Foi sensacional. Foi ali que eu conheci ele. Tem quantos anos isso aí? Foi 2014, então quase 10 anos. 9, quase 10. Você já, Tadeu? Faz tempo, hein, cara. Passa rápido, né? Assim como o nosso episódio de hoje passa muito rápido. Bom, excelente. Muito obrigado aí, Daniel, Tadeu novamente, a todo mundo que assistiu. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição do episódio, né? As redes sociais do Daniel, as nossas. Lembrando que a gente tem o nosso link aí da comunidade NoGap, também da plataforma NoGap. Se inscreva, acesse. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado. Nos vemos na próxima Sem Condições. Valeu!